Estamos Tá ao bom. vivo no quadro Em Verso e Prosa. Hoje eu converso com o poeta Ayrton Souza, de Marabá. Ele é, no momento, no meu ponto de vista, um dos poetas e escritores mais premiados do Brasil. Depois você vai nos contar qual é o segredo para ganhar tantos prêmios. E depois dizer que o Ayrton é, de certa forma, da casa, já editou com a Editora do Carmo, já ganhou um concurso, Cruz Souza, foi em 2017? Foi, 2018. Foi, 2018. 2018. E Foi. hoje eu tenho a honra de conversar nesse quadro, que é uma coisa nova que eu criei há pouco Foi tempo. 2017. 2017, isso que eu pensei. Foi, Então, foi. hoje nós vamos conversar com a Ayrton, que é professor, além de poeta, e Também. escreve prosa e também versos. E hoje ele vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória dentro da literatura, como ativista cultural, que eu sei que você também é aí, né? Eu vejo você distribuindo livros, bendita as mãos que distribuem livros. Então, Ayrton Souza, como é que você está, meu filho? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, Eva. Eu sou um admirador do teu trabalho, né, como editor, como poeta, como pensador. Admirador também da tua relação com a tua companheira, né? A companheira também trabalha junto com você numa militância também em prol do livro, da leitura. Nesse país em que o livro e a leitura estão castigados, né? Todos os dias a gente sofre muito para dizer o quanto o livro é importante na vida das pessoas. Mas a sua ação e a ação de um bom número de pessoas tem, de alguma forma, contribuído para a gente mostrar o quanto o livro é essencial na vida, assim como é a comida. Então, eu te agradeço por estar aqui, por esse espaço. Eu te adoro muito. Eu espero em breve poder conhecer você pessoalmente, sua companheira também, porque a admiração é muito grande. Então, muito obrigado. E antes de Iranete, iniciar, eu quero mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando. sim, Eu tenho aqui, tem a Adriana, que é uma colega minha, companheira de trabalho, trabalha no mesmo município que eu. E tem o Guilherme Helvas, que é um dos presidentes, coordenador da Fundação Cultural do Estado do Pará, que hoje é a instituição mais importante do Estado. Sempre foi, na verdade, a Fundação Cultural do Pará, que é uma fundação muito forte em relação também à disseminação do livro, da leitura, da literatura. É uma organização do governo do Estado. que coisa boa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um deleite, uma conversa de poeta para poeta. Na verdade, não é entrevista, é um bate-papo, mas nós vamos puxar bastante informações necessárias e relevantes para a cultura brasileira. Uma vez que essa entrevista, essa conversa vai para o YouTube, lá tem muito acesso, as pessoas compartilham. A gente conversa em média aqui 40, 50 minutos, até uma hora, dependendo se a prosa estiver boa. Vamos começar assim. Eu vejo que você é muito de família, assim como eu. Então, a sua origem mesmo assim, quando você saiu aí, quem são seus pais, para a gente começar a revelar um pouco aí da sua personalidade como cidadão. Mandar um abraço para o Jojoca, que é um escritor que está nos acompanhando, entrou aí agora, que eu já vi mandar um abraço para nós também. Bem, eu sou de uma origem muito, assim como milhões de brasileiros, né? Eu sou de uma origem muito pobre. Eu venho de uma relação muito, muito forte com a pobreza. E o meu pai e a minha mãe, eles são retirantes, são imigrantes, migraram os dois do Nordeste para cá, para a região do Norte, né? Para esse lugar, esse começo do Norte, a gente pode dizer assim. Perfeito. Movido por essa ideia de conseguir uma vida melhor. Era isso que eu ouvi dentro da minha casa. Então, essas duas pessoas se encontraram aqui, um vindo do Maranhão e o outro vindo do Piauí, Olha, e se encontraram nesse espaço que, na década de 80, foi um espaço que recebeu muitas pessoas por conta do garimpo de Serra Pelada. Era o começo do garimpo e aquilo que se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo até então, né? Você certo. tinha 100 mil homens trabalhando nesse lugar. E aí eles se encontraram nesse lugar aqui chamado Marabá e a partir daqui se construíram como família. Mas eu tenho uma relação muito, muito íntima com a pobreza, né? Eu tive muita dificuldade de enfrentar a escola, entender o quanto a escola era importante, o quanto ler é importante, o quanto o livro é importante, porque eu não tive acesso a isso ao longo de boa parte da minha vida, ao acesso ao livro. Hum, Era tudo muito precário. A vida, o acesso às bibliotecas, as escolas que eu estudei, por exemplo, para você ter uma ideia, não tinha nem livro didático, porque não havia um programa governamental do livro didático, né, como a gente tem hoje. É um programa de governo que de 4 em 4 anos os livros são reformulados e chegam na escola e o aluno tem pelo menos acesso a um livro didático, né, que já é um sim, começo. sim. Mas é uma relação um pouco difícil.
né? Mas assim, mas muito valioso porque foi o que me trouxe até aqui. Poxa, Foi o que me fez conhecer você, foi o que me fez conhecer boa parte das pessoas que estão nos acompanhando. Então eu tenho uma dívida muito grande com o livro, olha, com a leitura também. cara, eu fico arrepiado de você falar isso, porque as histórias são muito parecidas, né? As pessoas que se superam através da cultura, da leitura e da arte, geralmente elas vêm de uma situação muito difícil. Eu cito direto aqui essa expressão, mas ela vale ser citada. É uma flor que nasce no asfalto e vai Uhum. rachando e encontrando o sol, a luz, o seu lugar no mundo. E Tô- eu também tenho muita similaridade com a sua história de começar a estudar bem tarde, entendeu? E por isso que a gente dá tanto valor, né, ao livro, né? Verdade. Fazendo uma analogia com aquela parábola do Cristo, que o cidadão encontra um tesouro, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquela pedra preciosa, né? Lá citando o reino de Deus, no nosso caso, esse reino da liberdade, né? Essa capacidade de ampliar o horizonte, de conhecer o mundo e de ser capaz de criar, de produzir, né? De se estabelecer, né? Eu vejo na sua história isso, você cada dia produzindo livros e livros, fazendo livro agora para criança. Poxa, você aquela feira lá, a banquinha do livro, eu tenho acompanhado aquilo desde o princípio. Tenho muito respeito pelo seu ativismo, que não é político, ele é cultural, porque a gente tem que saber separar as coisas, no meu ponto de vista, separar o que é ativismo cultural e ativismo político. Hoje em dia no Brasil está muito nebuloso essa questão. Então, eu respeito as pessoas que têm um foco. Os políticos, os governos, eles passam. Então, você tem que ter algo muito mais perene, muito mais valioso, com muito mais conteúdo para você prosseguir, independente dos governos. Os homens são capazes de fazer, independente dos governos. E o artista prova isso a cada dia, entendeu? Então, eu penso assim. Então, meu querido, vamos começar agora lá quando você começou a fazer poesia, que eu sei que acho que você começou a fazer primeiro poemas, foi isso? Foi. Eu não lembro exatamente com que idade, né? Mas assim, eu sempre tive um grande desejo de escrever. E acho que por volta dos 12, 13 anos eu já comecei a escrever poesia. Foi uma coisa que me encantou muito. Quando você diz assim, o quanto a cultura é importante na nossa vida, né? O quanto ela tirou você de uma certa marginalidade, não no sentido pejorativo que a gente conhece Sim, essa palavra, sim, mas da sim. marginalidade que nós somos jogados historicamente, né? Uhum. E o quanto isso nos favoreceu de algum modo. A gente compreendeu que ler é importante, que o livro é importante, e isso nos favoreceu. Né? Nos deu um lugar para morar, nos deu acesso ao livro, à leitura. Mas eu comecei muito jovem a escrever, mesmo sem saber o sentido disso, porque eu acho importante a gente descobrir o sentido da escrita. E eu Uhum. não tinha essa consciência. Eu fui tomar essa consciência muito tarde, né? E tomar essa consciência de que eu precisaria aprender de como lidar com o processo de escrita, porque, de certo modo, é um processo um pouco violento, porque é muitas nuances. A língua portuguesa, por exemplo, é uma língua de muitas nuances, né? Muitas imagens, e você saber operar com isso no campo do símbolo, que é a poesia, Uhum. é muito difícil. Então, Uhum. eu demorei um pouco a entender isso. É. Então, para você ter uma ideia, eu já publiquei muitos livros, mas eu publiquei grande parte desses livros sem entender a importância de aprender a escrever, entender a importância de aprender de fato a escrever alguma coisa assim de valor. Né? Eu sofri muito para aprender, mas isso deve também à minha relação com o meio que eu fui criado, né? O meio que eu vivi. Mas de um certo modo foi prazeroso porque me fez aprender. Claro, Me fez aprender, me mostrou. Os livros que eu publiquei, eles me mostram o caminho de aprendizado que eu fui claro, trilhando, né? claro, E aí você claro. cita uma imagem muito forte. Eu acho que uma das imagens mais fortes da poesia brasileira é a flor rompendo o asfalto. Sim. Aquela flor drumandiana, né? E você diz assim, olha, a cultura, nós que viemos, que temos relação com o livro, com a leitura, somos essa flor que rompe o asfalto. E você imaginar a brutalidade que é uma flor romper o asfalto. É nós que viemos Uhum. Sim, de uma relação marginal. sim. Né? Eu acho que dentro da poesia brasileira essa imagem é muito forte. Muito. E para você ter uma ideia, talvez a imagem que eu mais cito quando eu estou convidado a escrever alguma coisa. Eu não tenho como, eu sempre lembro dessa flor rompendo o asfalto. Uau. Tá vendo? Temos alguma coisa em comum. Na verdade, a poesia, É, ela só tem uma alma.
Eu reconheço isso nos bons poetas, que o poeta ele tem uma alma só. É complicado entender isso, chegar a esse ponto. Porque quando você amadurece, como você falou, amadureceu através da produção, e é bom, eu também passei por esse processo, você volta nos seus livros, às vezes você se surpreende com alguma coisa que você escreveu e não tinha total sentido daquilo, compreensão daquilo, mas no sentido da grandeza do que você fez também, né? Não só na questão dos defeitos, das falhas, das coisas que precisa organizar, mas existe muito Uhum. isso também de você voltar lá no seu primeiro livro e ver algo grandioso que você fez e na época você não tinha noção que aquilo era grande, porque você não tinha uma alma capaz de compreender, você não tinha a complexidade que você tem hoje. Então eu vejo isso muito no primeiro livro também que eu escrevi, muitos erros, até erro de edição, digitação, enfim, de português. Mas tinha também essa questão de você encontrar alguns poemas que até hoje não foram superados, né? Porque veio de dentro, veio da alma, veio de alguma situação que a gente não compreende. Isso acontece muito só com os poetas. Escritores não, romances geralmente são pensados, elaborados, né? Mas a poesia tem essa questão de ela nos surpreender. Aí você começa a escrever um poema com ideia e você termina totalmente mudado, e, enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, fique E feliz. tem tem um monte de poeta nos acompanhando, eles estão entendendo também. Tem É, o Bertin, que é daqui de Marabá, tem uhum, a Roberta Tavares, que é de Belém, então tem um monte de gente nos acompanhando que eles estão compreendendo exatamente o que você está dizendo, porque eles também sobrevivem desse processo, né, sim, cada dia. sim. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. A coisa que mais me encanta é encontrar poetas, né, que a gente possa trocar ideias, que realmente um possa compreender o outro, né? Porque não existe poesia boa, poesia ruim, né? Existe poesia diversa, né? Poesia de todas as matizes, né? Você nasceu num lugar, você vive uma outra realidade, a sua poesia é diferente, não tem jeito. Mas com relação a corrigir o livro, aquele livro é Admirável Gado Novo, o escritor fala que ele escreveu numa idade imatura e quando ele amadureceu, ele olhou no livro e teve a tentação de mexer. E ele chegou à conclusão que não devia mexer, né? Porque isso são rastros e precisam ficar para que a gente possa voltar, revisitar, compreender de onde a gente saiu, entendeu, Ayrton? Então, fique feliz com os seus produtos que ficaram nessa corrida aí, porque você vai só subindo e fazendo uma própria análise, né? Uma autoanálise do que você mesmo produziu e percebendo o quanto você cresceu, que essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Verdade. Então vamos lá. Você Olha o Rogério escreveu. mandando um abraço pra gente aí. Rogério é parceiro O aqui, Rogério Brito mandando. já conversei com ele aqui. Inclusive, Rogério, obrigado. Ele me indicou uma pessoa também, a gente também conversou com a Fátima, uma poeta que ele indicou, uma conversa muito boa, um livro interessante. Mas vamos falar de você. Depois da poesia, quando você veio publicar o primeiro livro, qual foi a dificuldade? Como foi que aconteceu? É uma história complicada, assim, porque eu antes da publicação em si, eu cheguei até, para você ter uma ideia, como esse espaço é um pouco complicado, eu cheguei, por exemplo, a sofrer assédio sexual, Ah, para receber patrocínio para publicar o meu primeiro livro. sério? Então é uma relação muito difícil, né? Com eu ali com o textinho na mão impresso, grampeado, aquele desejo de ver o livro pronto, e a pessoa dizia, olha, eu tenho como te ajudar, Oh. mas só se você fizer isso e isso. Então, mas foi foi uma situação difícil que eu enfrentei até a primeira publicação. Uhum. Mas graças a você, por exemplo, a muitos editores que trabalham no Brasil, compreende a importância do trabalho, né, do livro em si, porque não basta ser só editor também, tem que ter a paixão pelo livro, Sim. como você tem, como o André Colo tem, né, como várias pessoas têm, o próprio Eduardo Lacerda da Patois tem, o Tonho, que é da Penalux, tem. Então, esse amor facilita um pouco o nosso trabalho. E aí eu publiquei as duras penas, primeiro pagando do meu próprio bolso, eu fui guardando dinheiro, e custeei as publicações, então grande parte das publicações foram custeadas por mim, Uhum. e depois os caminhos foram se abrindo, né? Foram ficando mais tranquilo, porque eu fui conhecendo um pouco desse universo. Porque nós estamos em volta de um universo, né? Um universo muito grande, que envolve muita coisa. E que tem coisas que estão além do nosso alcance. A circulação do livro, por exemplo, é uma coisa que está muito longe do nosso alcance, né? As políticas públicas que a gente não tem Uhum. para que esse livro chegue às escolas. Então,
é muita problemática em torno do livro. E você Sim. conhece melhor que eu elas. É verdade. Né? Eu tenho certeza. É. Mas aí você publicou, qual foi o título, o primeiro livro? É chamado Incutações Noturnas. Uhum. O primeiro livro foi uma brochurazinha, mais ou menos 30 unidades. Uau. Foi impresso numa gráfica aqui na cidade, 30 unidadezinhas só dele, e ele circulou na cidade um pouco, né? Aí depois disso eu consegui publicar um livro com uma editora mesmo, registrado, que foi... Agora eu esqueci o nome, é tanta coisa, mas deixa eu tentar lembrar. Agora me pegou. Mas eu vou lembrar do terceiro. Certo, do terceiro, que foi na mesma editora, logo em seguida. Foi o Habitação Provisória. Uhum. Foi publicado pela Escotec, né? Uma editora que já é conhecida no ramo, lá de São Paulo. E logo que eu publiquei esse segundo, eu publiquei esse terceiro também. Foi em seguida, assim, foi um atrás do outro. Porque o que eu fiz? Eu publiquei esse primeiro livro, esse segundo, na verdade. Eu consegui vender os exemplares, alguns, e guardei o dinheiro. E com esse dinheiro eu mandei fazer rapidamente o outro. Uau. E fui movimentando essa cadeia, assim, de juntar o dinheiro da venda e ir fazendo outro, e fazendo outro. Uau. Tenho feito essa prática de vez em quando, né? E hoje, com a facilidade de você publicar 50 exemplares, 100 exemplares, então foi assim que eu fiz. Mesmo sem ter consciência disso, né? Sem ter consciência de como fazer isso, eu fui aprendendo a lidar com essas condições. Uau. E aí eu publiquei esses livros, foi dessa maneira, assim. Poxa. Mas, e aí, eu vejo que na sua cidade você movimenta muito, né? E, inclusive você consegue mídias hoje, então a sua situação mudou muito, né? Eu tenho visto o jornal da O Correio, que é o jornal oficial de lá, né? Uhum. Não foi você emplacar uma entrevista. E hoje, qual é a situação do Ayrton hoje? É convidado para alguma coisa? Como é que é aí? Olha, a gente criou um movimento há uns 5, 6 anos atrás, né? Eu trabalhei numa biblioteca chamada Biblioteca Orlando Lima Lobo, que eu fui coordenador dela dessa biblioteca durante 3 anos. E lá a gente conseguiu criar um movimento de pessoas que tinham escritos em casa, que tinham guardado, e a gente foi encorajando essas pessoas a publicar. Hoje nós temos um universo muito grande de escritores e escritoras em Marabá, de poetas e poetas, homens e mulheres em Marabá. Um universo gigantesco, né? Eu compreendi que eu não daria conta de fazer isso sozinho. E esse universo eu fui tentando mobilizar com as forças de juntar. A gente criou a Academia de Letras, a gente criou a associação. Criamos um sarau chamado Sarau da Lua Cheia, que já ultrapassamos mais de 100 sarau fazendo mensalmente. Então, foram muitas coisas que foram sendo criadas ao longo desse tempo. E é claro que isso abriu também para a mídia, né? Porque a nossa mídia local, não sei se é o caso de Brasília, por exemplo, onde você está, que eu já ouvi isso de um jornalista. Ela valoriza 3B, né? A bunda, a bola e a bala. Sim. E a gente consegue um pouco quebrar com essa perspectiva. Né? Mostrar, eu sempre dizia, a gente precisa mostrar o que a gente tem de bom em Marabá. A dança, a fotografia, a literatura. E aí a gente conseguiu dessa forma ir mobilizando. Mobilizando para mostrar para as pessoas, para a sociedade local, que a gente tem uma produção. Né? E não só eu, mas várias outras pessoas, vários outros homens, mulheres, senhoras, jovens, crianças também escrevendo, já publicando, inclusive. A gente tem, acho que 2 ou 3 crianças de 10, 12 anos escrevendo e publicando. Então, esse movimento é um movimento, assim, na nossa região, é muito forte. Começou em Marabá, mas hoje se expandiu para a região, para a cidade circunvizinha toda. A cidade tem academia, a cidade tem toda uma articulação também hoje. Inclusive, você tem uma ideia, tem escritores na nossa região que são secretários de cultura. Por conta desses movimentos que se criam. Né? E aí você tem um secretário de cultura, uma secretária que é escritora, que conhece um pouco da realidade e que ajuda um pouco nesse processo. Mas foi um processo muito, muito lento, mas tem tido resultado muito bom. Não, graças a Deus. Eu percebo que você já é uma referência aí. Se é para mim tão longe, imagina para as pessoas daí, né? Agora me fala um pouquinho daquela banquinha que você colocava na feira, sei lá, no lugar lá, sempre você... Me fala daquele projeto, como é que... Tá. Antes de falar, eu queria mandar um abraço para a Lília Araújo, não sei se você conhece, é uma poeta. Ela é companheira do André Condo, né? E eles têm uma editora também, a Telo Caso, que foi a que publicou meu livro mais recente, infantil. Um abraço. Já publicaram também um livro de poemas meu. Tem um trabalho muito bonito eles. E são, depois você pode até também fazer contato com eles, que eles são pessoas assim, muito generosas, muito boas. São todos muito bem-vindos, só entrar em contato comigo.
E são grandes escritores também, né? Grandes poetas. A Lili também vence prêmios de literatura. O André também. O André é o cara que um dos que mais venceu o prêmio que eu conheço, assim, Uau. de poesia, de conto, de tudo. O cara bem referência mesmo. Mas assim, sobre a banca, né? Quando eu publiquei aquele segundo e aquele terceiro livro que eu lhe falei, Sim. eu caí na doideira de fazer 500 exemplares. Uau. Acho que foi a maior loucura da minha vida Ah, mas tem que que eu fazer. fiz com o livro. E aí eu não conseguia ver o livro circulando. Primeiro porque eu tenho dificuldade de fazer essa venda pessoalmente, oferecer, Nós mostrar temos, ali para a os pessoa. artistas têm essa É, dificuldade. e aí o que foi que eu fiz? Eu mandei fazer uma mesazinha artesanal e comecei a ir para a praça sozinho. Olha, Eu colocava essa exposição numa praça pública, à noite, com minha companheira, a gente abria a mesinha lá e colocava os livros e ficava lá. uau. E fomos indo nesse processo. Depois a gente criou Depois foi criada, a prefeitura criou uma feira do artesanato. E aí me convidou para eu fazer a exposição dos meus livros lá. E eu fui para essa exposição. Depois eles criaram uma outra feira, que até hoje está funcionando. Só parou por conta da pandemia, mas os trabalhos retornaram agora, que é a Feira do Pôr do Sol. Ela é realizada aos domingos num espaço muito bonito aqui na cidade, que é na beira da orla. Você vê o pôr do sol ali na margem do Rio Tocantins. Olha. E aos domingos à noite tem essa... E tem toda uma estrutura hoje que a prefeitura conseguiu, né? Das tendas, as pessoas montam as tendas e você coloca lá, você leva só a sua mesa com o seu material e expõe lá a noite toda, todos os domingos. Mas foi uma história um pouco assim longa, mas que foi colhendo um pouco de resultado também, né? Nesse processo de mostrar que o livro precisa circular Sim, na cidade, né? sim, sim. E você conseguiu distribuir os livros todos, os 500? Ah, não, consegui não. Ainda hoje eu tenho que ter uns 200 deles, uns cento e pouco. É muita dificuldade porque você sabe, assim, a gente enfrenta muito problema com a questão de venda de livro, né? As pessoas Uhum. não querem entender que é preciso comprar. As pessoas ainda acham que é preciso dar, que é preciso doar, né? As pessoas não querem entender, assim, que é preciso investir o livro, porque Sim. a gente que escreve, você, eu, Liri, Bertinho, que está aqui nos acompanhando, todo mundo está nos acompanhando, Jojoca, que escreve literatura infantil, nós investimos muito financeiramente nos livros. Não só de tempo, não só de trabalho psicológico, trabalho sentimental com o livro, mas a gente também investe do próprio bolso com o livro. Sim. As pessoas não compreendem isso, infelizmente. Então, as vendas, infelizmente, são muito, muito poucas. Acho que isso é uma realidade do Brasil e, sobretudo hoje em dia, Uhum. por conta da tecnologia, do celular, para você emplacar um livro, botar alguém para ler um livro é uma complicação. As crianças não querem ler livros, os adultos não querem, só querem ver internet, joguinho, piada, TikTok, essas tolices aí, Uhum. que não É acrescenta isso mesmo. nada, não acrescenta nada, e a gente lamenta muito que essa geração nossa vai passar e eu não sei o que vai ser. A esperança que eu tenho é que o livro não morre, o livro ele continua. Ele está lá na biblioteca, ele está na internet hoje em dia, que é a eternidade. Né? A internet hoje, para mim, é a eternidade. Você está ali, você está eterno. Então, nós temos essa esperança que não foi, alguém revisite esses livros, encontra você, encontra Uhum. um outro escritor e acaba despertando, porque sempre tem essa volta, né, da mente humana buscar alguma coisa. Então o livro vai ser sempre essa referência, essa caixa de Pandora, né, que a gente espera que tenha, seja eterno os seus efeitos, né? Mas não vamos desanimar não, Verdade. assim, vamos fazer livros, Ah, a gente tem jamais. que se adaptar aos sistemas. Por exemplo, hoje em dia é muito e-book, né? Não gastar mais dinheiro imprimindo livros, a não ser 100 exemplares no máximo, para você não ficar Uhum. no prejuízo. Eu fiz também uma vez 1.000 livros, acho que fiz várias vezes, umas 3 vezes de 1.000 livros, dá um trabalho danado para vender. Mas aqui em Brasília é mais fácil, a cidade maior, o poder aquisitivo mais alto, enfim. Você também luta com isso aí, né? Eu sei que o poder aquisitivo é mais baixo, né? As pessoas não vão deixar de comer para comprar um livro. Isso é fato, Com né? certeza. Então a ideia é que a gente consiga colocar de graça na mão dessas pessoas. Eu tenho feito muito isso. Não só livro, mas edições, né? Pegar um poeta que tem dificuldade e editar, ajudar, enfim. Mas vamos falar mais das suas obras, né? Esses prêmios que você ganhou são tantos, assim, cita alguns mais importantes, né? Que mudou um pouco, assim, abriu É, mais é, os seus eu horizontes. acho que
Uhum. Como eu estou numa região do interior do estado, e aí a gente tem é aquele processo de histórico que a gente conhece, de centro e periferia. Certo. Então eu estou no interior, que é uma periferia, e você tem um centro do estado, que é a capital. Eu nunca fui ouvido pelos meus colegas que estão na capital. Ah, É histórico isso, né? Imagine eu, homem, dessa cor, tive essa dificuldade. Imagine mulheres, imagine os tem a pele mais marcada, preto, né? Os sim. negros. Uhum. Mas essa demarcação histórica existe em todos os lugares, Sim. né? Do centro e da periferia. E eu nunca fui ouvido assim, nunca deram bola para mim, como a gente pode dizer no senso comum, nunca me deram bola, os É. poetas de Belém. Né? Aham. O que aconteceu em 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi 2012 ou foi 2014, mas acho que foi 2012. Eu me inscrevi num prêmio aqui de Belém, Certo. chamado Prêmio Dalcídio Jurandir. Era o prêmio mais importante do Estado, o Prêmio Dalcídio Jurandir. E aí eu ganhei em primeiro lugar com o meu livro. Era um Ó, livro inédito. Isso começou a me abrir as portas de alguma forma. sim. Infelizmente, né? Porque isso não deveria ser o caminho, né? Uhum. Os prêmios não deveriam ser um caminho, Não, é mas porque o infelizmente é prêmio, um o dos prêmio ele caminhos. não criva, né, a obra. É muito relativo. É. E aí o que acontece? As pessoas começaram a me olhar, dizer, não, esse cara ganhou, tem alguma coisa ali, alguma coisa acontecendo ali. Os colegas já começaram a conversar comigo da própria capital, né? Já começaram Ó, a interagir comigo e eu percebi isso. ó, Eu percebi essa relação. é. Mas aí, a sua pergunta, né? Quais os prêmios mais importantes? Eu acho que o Prêmio Cruz de Souza foi um prêmio muito importante para mim, né? A publicação do meu livro em espanhol. Esse livro que eu tenho muito carinho, que você publicou, que inclusive está aqui, Uma coisa linda. né? O Pragmatismo das Flores, que você Aham. publicou. Eu acho que esse livro, ele é muito marcante na minha vida e o Prêmio Cruz de Souza foi muito importante. Os prêmios da União Brasileira dos Escritores, eu tinha grande vontade de um dia estar entre os vencedores, e eu consegui já algumas vezes. Ó, O prêmio também da Academia Paraense de Letras, que é daqui da minha região, do meu estado, tem uma tradição. Se eu não me engano, é a segunda academia do país, ou é a terceira que foi criada, e tem uma tradição histórica. E tem um prêmio que eles organizam, deixaram de organizar por conta da pandemia, mas tem um prêmio que eles organizavam. E aí eu me inscrevi nesse prêmio em 2 categorias e venci nas 2 categorias. ó. Isso me abriu muito as portas, assim. Eu me inscrevi na categoria poesia e na categoria ensaio. Hum. E venci nas duas. Aí eu fiquei assim. Então, essas coisas vão abrindo um pouco essas oportunidades de poder mostrar um pouco o trabalho da gente, ser lido. Eu tenho me inscrito em prêmio, na verdade, é mais para ser lido, Uhum. pela comissão. Sei, Eu sei. acho importante participar. Eu acho importante participar porque você dá a oportunidade das pessoas ler você. Uhum. Né? Porque os prêmios têm uma comissão, você sabe muito bem disso, você já organizou alguns. Uma comissão, geralmente, ela é escolhida muito a sério, né? Muito a dedo ali. As pessoas que você escolhe são pessoas que têm uma certa competência. Sim. E só de você estar sendo lido ali, para mim, já é gratificante. É. Então, é isso que tem me motivado a participar de alguma E forma. aí, quando você ganha, outro tio agradável, né? Ah, Eu fico, aí eu fico feliz. eu fico muito feliz, quase toda semana você aqui, eu ganhei um prêmio, não sei aonde, eu ganhei um prêmio, vai, esse cara não faz nada, só fica se inscrevendo em concurso. Ai, meu Deus. É muito bom aí, então. Você, para mim, já é um vencedor, cara. E você deve se sentir assim. Porque nesse mundo que a gente vive, injusto pra caramba, né? Muito injusto. É verdade. Tem um texto de Eclesiastes lá, fala que a corrida não é dos ligeiros, né? Nem é o sábio que tem riqueza, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos. Qual é o tempo imprevisto que sobrevém a nós, culturalmente, socialmente falando? É a nossa origem, né? Nós nascemos de lugares difíceis, de pessoas pobres, lugares sem cultura, pais analfabetos, muitas vezes, que não davam valor ao estudo. Em vez de colocar o filho para estudar, põe para trabalhar. Então, o retrato do Brasil Uhum, é esse. Quando a gente reclama que o brasileiro não lê, mas o brasileiro não tem culpa. Isso é uma é coisa verdade. histórica, de 500 anos de dívida, de um sistema maldito que só valoriza quem tem Uhum, dinheiro e quem não tem dinheiro vira escravo, porque a escravidão não acabou. O Saramago dizia que a escravidão é tolice dizer que acabou. A gente é escravo do capitalismo da mesma forma que éramos escravos quando éramos negros, eu estou falando como humanidade. E aí, essa carga toda nunca foi tirada das nossas costas.
Pessoas, um aqui, outro ali, como eu e você, consegue sair do abismo através de muita luta, de muita angústia e sofrimento, muita injustiça, muitos não na cara, mas são essas pessoas que vão ser referência para outros. Então, você já é um vencedor, você deve se sentir assim. Eu acho que quando a autoestima baixa, você pega um livro seu e leia, entendeu? Pega um prêmio seu e olhe, para você saber quem você é, porque o mundo está jogando na nossa cara toda hora que a gente não é ninguém. O escritor, se não ganhar um Nobel, ele não é nada, entendeu? Ele é um vagabundo que escreve. Poeta, músico, no Brasil é vagabundo, continua assim. As pessoas não têm noção do que é arte, não têm noção, não têm noção. Você fala que é artista, você fala assim, o que é que você faz para sobreviver? Não, eu só sou artista mesmo. Entendeu? Então, infelizmente, não só a sua realidade, isso é a realidade do país inteiro. É? A gente precisa dizer para esses garotos que vão nos ouvir, que lê nossos livros, e eu escrevo muito sobre isso, da capacidade que a gente tem, como ser humano, de se superar, de encontrar a luz do sol. Qualquer um é capaz. Agora, se não tiver um pouquinho de incentivo, né? Então, essas pessoas que acontecem, que vencem, como você, para mim é um vencedor, só em sair onde você saiu, escrever livros, publicar, ganhar prêmios, se referência no seu estado, está na mídia aí, é um ponto de referência, entendeu? Está sendo espelho para muitas pessoas, né? Então, meu filho, parabéns mesmo. Mas fala um pouquinho mais dos seus livros. Eu sei que você tem um monte, né? Tem um monte de livros. Eu tenho 41 livros publicados, são 21 anos, né, de literatura. Desde a primeira vez que eu publiquei o primeiro texto, na verdade, eu contabilizo desde a primeira vez que eu publiquei esse texto, esse poema. E de lá para cá eu venho publicando de modo muito contínuo e alcancei esse número, né, que é um número expressivo, a certo ponto. Como eu disse no começo, me serviu de alguma forma para mostrar como eu fui aprendendo a lidar com a linguagem. E a grande parte é de poesia, uma outra parte também considerável é de literatura infantil, ligado à literatura infantil e juvenil, e 2 livros de ensaio, que é o resultado da minha pesquisa da graduação, que eu publiquei, e publiquei também a minha dissertação de mestrado também. Ó. Que eu acho importante, você se dedica ali numa graduação 4 anos e meio para, né? No mestrado você se dedica 2 anos e guardar isso. Então eu publiquei esse material. Então eu tenho esses livros de poema, a maioria, os livros infantis e os livros de ensaio, que é o meu trabalho de pesquisa na universidade. Maravilha. Eu quero que você fale especialmente desses livros infantis que eu tenho visto você publicar, doar nas escolas. Esses livros infantis, quando eu tomei consciência de que eu escrevia, isso demorou um pouco, como eu te disse, eu queria ser só poeta. Porque tem um poeta que eu admiro muito e que as pessoas que estão nos acompanhando aqui conhecem um pouco também, o Jojoca, por exemplo. O Max Martins é um poeta da nossa região aqui da Amazônia. Nós é um dos maiores, a maior referência da poesia, talvez, é o Max Martins pra gente. Então, quando eu tomei conhecimento um pouco do Max, da poesia dele, eu queria ser igual a ele, ser só poeta, mas eu não consegui, eu fracassei. Eu fracassei e tive que me render ao trabalho da prosa. Né? Então comecei a pensar um pouco, como eu não fui um leitor, um cara que ouviu histórias, né? Eu nunca ouvi história da minha vida, não sei agora depois de velho, ouvindo as pessoas, os contadores de história, contar a história, eu não tive essa tradição, tenho muita dificuldade de lidar, mas eu lancei como um desafio para escrever. Ana Margarida está nos assistindo aí, Ana Margarida é também escritora de literatura infantil. Parabéns. Um abraço para ela. Parabéns. É a companheira do maior poeta que eu conheci, Marcos Vinícius Quiroga, que infelizmente a gente perdeu no começo da pandemia. Mas o Marcos Vinícius era para mim uma referência. Então um beijo para ela, eu gosto muito dela. E aí eu comecei a escrever para o público infantil nesse desafio de escrever prosa, de escrever narrativa. Então eu fui me desafiando a escrever. A primeira história que eu escrevi foi o chamado Aranha Mariana. Não é a primeira história, mas foi o primeiro livro que eu publiquei. Aranha Mariana e uma história de amor, que é uma aranha que se apaixona pelo mar, narrativa. E depois, antes disso eu tinha escrito um livro chamado A Biblioteca Está Viva, que é um pouco da nossa conversa aqui. São os livros
que à noite, quando a biblioteca é fechada, esses livros ficam vivos, eles viram coisas vivas, eles estão se organizando para fazer alguma manifestação para chamar a atenção da cidade para ler. Para ler. E um dia eles tomam a cidade, eles invadem a cidade de manhã. Esse livro eu escrevi ele há bastante tempo, e aí ele é um livro que eu tenho muito carinho por ele por conta disso, né? Porque ele é um pouco das nossas lutas também, de chamar as pessoas para a leitura, para o livro. Sim. Sim. Então, eu tenho me feito esse desafio de escrever para o público infantil nesse sentido, mas e tem sido um resultado bonito, porque eu também tenho me cobrado em relação à poesia, e consigo colocar um pouco da poesia dentro desse trabalho, sim. Né, com a narrativa. Inclusive tem um aqui deles, aliás, dois. Um esse aqui, que é A Porca de Bobs, que foi publicado pela Telo Casos, né, que a gente já falou aqui agora. Esse aqui conta uma narrativa local. É uma lenda, né? A gente não gosta nem de chamar lenda, mas é uma história oral contada exclusivamente em Marabá, chamada A Porca de Bobs. Aí eu peguei essa história e transfigurei nessa narrativa ficcional. Aí eu tenho esse outro aqui, Diário de Aquietar Tristezas. Isso aqui eu estava fazendo o mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado isso aqui. E aí eu tinha kitnets de aluguel, são tipo apartamentos de aluguel aqui na minha casa mesmo, né? A gente tinha aluguel. Nós alugamos para uma família que estava alagada. Né? A gente cedeu, na verdade, porque eles nem pagaram o aluguel depois, a gente ficou mais como cedido. Certo. E eu ficava em casa aqui estudando, e o pai e a mãe do menino saía e deixava ele em casa. E essa história é baseada um pouco do que eu ouvia ele conversando com a irmã dele. Olha. Porque eles são duas crianças, né, você não sei se você sabe, mas Marabá alaga um pedaço dela no inverno. Quando começa novembro, dezembro, a cidade vai para debaixo d'água. Até mais ou menos fevereiro a março. Não sabia. A cidade fica quase... uma grande parte da cidade fica debaixo d'água mesmo, literalmente. Isso. Aí as pessoas vão procurar lugar para morar. Alugam casas para morar, alugam quartos. Quando seca, eles voltam para casa. Uau. E aí, essa narrativa conta um pouco dessa história, dessa casa desse menino que é tomado pela água e que ele percebe como a mãe vai mudando, né, organizando as coisas para mudar junto com o pai, para mudar de casa. Então, um pouco dessa história desse movimento ribeirinho que a gente tem um pouco na Amazônia. E em Marabá, especialmente, porque Marabá tem esse movimento. Você tem aqui, alaga muito a cidade, né, dependendo do ano do inverno. E você tem um número muito grande de famílias que ficam alagadas e ficam morando em praça. Olha. A prefeitura monta ali uma tenda com lona, as pessoas ficam morando em praça, ficam assim. Um ano eu vou mandar umas fotos para você ver como é que fica, depois eu mando para você, eu pesquiso aí e mando para você ver. Poxa. Você vê como é que a situação fica um pouco dramática. Certo. E o livro é esse drama, é um pouco desse drama. Maravilhoso, você acabou pegando a cultura local e fazendo uma adaptação, uma coisa muito humana, com certeza é prazeroso de ler, parabéns. Eu acho que é isso, a prosa, igual você falou, e tem uma cultura de muita leitura, de ouvir histórias, né? Eu tive meu avô que contava muita história, cordel lá na Paraíba, então. Mas aí eu só vim amadurecer para prosa também, para romance, que eu escrevi vários, depois, né? Depois de milhares de livros que eu li. Aí você quer ser um Machado de Assis, quer ser um Saramago, aí você acaba entrando na prosa. Mas a poesia só, ela já basta. Eu já falo que, na verdade, os romances, esse livro seu é um poema. Isso é uma questão de ponto de vista, é um poema, né? Porque você só conta uma história, mas a linguagem que você usa, como ela é sensível, ela está preocupada com os personagens, com o acontecimento, acaba que vira poesia. O Saramago dizia que os livros dele eram grandes poemas, né? Então, tem que ter esse ponto de vista. Poeta já basta. Ser poeta é tudo. O resto, tudo agrega no poeta, entendeu? Então, tem os caras que são preguiçosos, aí. Eles ficam escrevendo poesia a vida inteira, porque a prosa requer mais trabalho, entendeu? Muito, muito, muito. Eu acho que é isso, Eu viu? sei o que você está falando. Eu escrevi um romance recentemente, eu sei exatamente isso. De fato, é um trabalho muito doloroso. Muito, muito mesmo. É igual ensaio. Você vai escrever ensaio, você precisa pesquisar, né? Eu, como sou jornalista, já minha área, eu escrevi muito artigo, muito ensaio, mas
Se o cara vai entrar na prosa, no ensaio, no conto, ele precisa realmente trabalhar mais, é um trabalho mais elaborado. A poesia, às vezes, ela vem assim, né? Você mete o dedo e faz um poema em 2 minutos. Então, eu acho que tem uns cabas que são preguiçosos, viu aí? Fica só na poesia. Respeito os poetas, né? Respeito os poetas. Ayrton, eu fiquei muito feliz em receber você. Eu não sei se ficou alguma coisa que você queira falar. Fica muito à vontade aí para resgatar alguma coisa, para mandar falar de algum livro. Lê Não, eu poesia, queria mais lê poesia para nós, por ah, favor, né? eu queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? Várias pessoas especiais que estão nos acompanhando, inclusive são escritores que eu tenho admiração, e escritoras também que eu tenho bastante admiração. Agradecer você pela oportunidade de poder estar aqui, a sua companheira também, né? A sua família como um todo. Parabenizar pelos projetos muito bonitos. Eu acho importante esses diálogos, né? Uma coisa que a pandemia nos ensinou, Sim. apesar de tudo que ela fez com a gente, né, foi pelo menos usar essa tecnologia para a gente se aproximar um pouco. Porque a pandemia foi cruel. Muito. Né? Ela, Tá sendo ainda. eu não vejo nada, eu não vejo assim, eu vejo as pessoas às vezes dizendo assim, mas a pandemia nos ensinou aquilo, nos ajudou assim. Eu não vejo, eu acho que foi um pequeno da amostra da nossa derrota como ser humano. Uma derrota terrível, cruel. Terrível. A gente está perdendo quase 1 milhão de brasileiros. E o que revelou... recentemente nós perdemos o poeta. O que revelou para nós o quanto nós somos fracos no saber lidar com situação super simples. A questão da pandemia lá na Nova Zelândia, como é que foi que a mulher fez lá? Então, olha o quanto nós somos ignorantes, eu falo como cidadão, como humanidade, como sociedade brasileira, não só do governo, todos nós, porque o povo contribuiu muito para essa desgraça que aconteceu. O povo acreditou em fake news, o povo ouviu tolices, o povo não quis ficar em casa, porque por causa do seu prazer, do seu deleite, quis ir para a rua, para o bar, enfim. Então, é o povo brasileiro, foi o povo brasileiro que perdeu, que provou que é incapaz, insignificante, é incapaz de resolver problemas, conflitos. E aí, meu amigo, para sair disso aí, nós vamos levar anos, décadas, para que isso seja superado, entre aspas, porque as vidas perdidas não serão superadas. Quantos artistas, artistas? Uhum. É igual você está falando, né? Superar vai ser difícil, porque quem perdeu, eu perdi o pai e a mãe, eu acho que é impossível, né? Quem perdeu parente não tem como, não tem lógica. Não Poxa, tem meu irmão, eu nem sabia meus sentimentos, cara. Foi assim, foi difícil, né? Mas a gente está levando por enquanto. Mas a pandemia, de fato, ela nos mostrou muita coisa, né? E mostrou a maldade também do ser humano, né? Porque, como você disse, a regressão. Alguns acreditaram e outros também fizeram por maldade também. Nós regredimos como seres humanos. Perdemos a dignidade, entendeu? O respeito, o respeito pelo outro, a sensibilidade, a empatia. A gente ou não tinha ou perdemos. Eu vou ler 3 poemas para as pessoas que estão nos acompanhando. Fica à vontade. Desse livro aqui chamado Tumulto das Flores, que foi publicado pelo Casa Edições, que não sei se o André está aí ainda nos assistindo, e a Lili, que são os editores dessa editora. Ele venceu o prêmio da Fundação Cultural do Pará, que é a fundação que eu falei no começo, que é a mais importante do Estado. Tá? Na verdade, eu vou ler 2 e vou separar um do Pragmatismo das Flores para ler. Ótimo. Que você editou e eu agradeço. Ótimo. Então eu vou ler 2. Eu vou ler um que está ligado a uma tragédia nossa também, chamado o Massacre da Curva do Oeste, o Massacre de Eldorado dos Carajás. E foi não sei se você ouviu falar, mas foi uns 18 anos atrás, 19 ou 20, se não me engano, Sim. que a polícia militar matou 21 trabalhadores rurais. Isso é marcante demais na história do Brasil. E aí eu escrevi um poema alguns anos depois sobre isso. Aquilo me tocou profundamente, mas eu não consegui fazer nada. Mas eu escrevi depois de alguns anos esse poema. Aos mortos do massacre de Eldorado dos Carajás. Maldita seja a cruz, plantada em plantibanda, no que resta de nós, o nome. A ferida massacre não é apenas uma data, algumas covas, poucos gritos, rancor e choro. Esse pleonasmo sempre volta a derrocar as imaginadas janelas e portas, com a antecedência de pisar nossas flores,
cultivada dia após dia, do clandestinidade dos chãos. Se nossa voz é calada, as bandeiras falam, porque nós somos de curvas e S, porque a terra assina a nossa sina. Não. Esse primeiro poema. Eu queria... eu separei um outro aqui que eu escrevi para o meu pai. Eu escrevi muitos poemas para o meu pai. Eu lembro. Você... É um homem assim, um homem admirável, apesar de ele não ser o meu pai biológico, né? Mas ele me criou desde a hora que eu nasci, praticamente. Então era um homem que eu tinha muita admiração, muito respeito, que eu fui aprendendo a amá-lo dia após dia na minha convivência com ele. E escrevi muitos poemas para ele, inclusive estou escrevendo um livro de poemas só para ele, um livro mesmo dedicado só a ele. Olha. Mas eu escrevi esse poema aqui para meu pai, Raimundo Gonçalves. Insone sem razão irreversível, meu pai conduziu estações a menos. Ao dormitar a uma triste distância, impossível de calcinar as senos, ou outra coisa, a maneira de amar. Chegar ali tão perto. Sob seu peito, a profusão de um solo. A fome de promessas a pisar o mundo. Inflama a descalça distância. Traço tristezas na folha inútil. Com os olhos em imprevisibilidade, assombro o instante e os acontecimentos. Meu pai habita a dicotomia e eu vou lambendo a angústia na distração da tragédia. Um poema dedicado a meu pai, já depois que ele estava enterrado, né? Eu vou ler um do Pragmatismo das Flores, eu vou usar a versão em língua portuguesa, que é essa aqui, tá? Essa foi a edição que o Evan editou, gente, pela editora dele, tá? Uma editora que tem um trabalho muito bonito, e que venceu o Prêmio Cruz de Souza. Foi publicado em espanhol, mas a versão portuguesa está aqui. Maravilhoso. E eu vou... A história desse livro é talvez a história mais triste que eu conheço de livro na minha vida. Desse livro especialmente. Por quê? Esse livro eu escrevi ele, meu pai e minha mãe ainda vivos. E é um livro, uma declaração de amor, na verdade, a eles dois. E eu queria eu queria lançar o livro, era uma surpresa para eles, eles não sabiam disso. Então todos os poemas têm a ver com o pai e com a mãe, é um diálogo entre pai e mãe e o filho. Eu li todos. E aí o que acontece? Eu queria muito fazer uma surpresa e levar eles para o lançamento do livro. Mas eles morreram no tempo em que o livro estava na gráfica, na editora, na verdade. Né? O livro estava na editora. O meu pai morreu em dezembro e minha mãe morreu... desculpa, meu pai morreu em novembro e minha mãe morreu em dezembro. Quando o livro estava na editora já para ser publicado. Então, diante da tragédia, eu pedi para a editora dar um tempo um pouco na publicação do livro. Eu pedi para segurar um pouco, né, para eu assimilar um pouco o que estava acontecendo. E só depois eu publiquei. Eu separei aqui aleatório um dos poemas que eu escrevi. Tem uma parte dedicada ao pai e tem uma parte dedicada à mãe, e a parte final entrelaça pai e mãe, né? Essa parte aqui é dedicada à mãe. É o poema número 4. A engremidade de teus olhos, mãe, acena uma tipografia do grito. É sempre aquela impressão de úmidas manhãs, onde homens recolhes as pendas dos porões e a carne lavrada. Só tu, mãe, escuta, reclusa o não das coisas. Quem alimentar meus medos, sedimenta abismo. Tuas mãos são dadas a mistério, apalpando noite a noite o sacrilégio dos dias, para depois serem túmulos, habitar as lembranças, segredar os ossos, abstraindo esse coração figurado. Era um livro, né? Era na verdade uma declaração de amor, só que depois eu lendo os poemas eu compreendi que na verdade era um prognóstico sobre a perda deles. Sim. Porque eu comecei a ler os poemas e comecei a ver que eu havia escrito um livro que falava sobre a morte deles. Como se estivesse sentindo a dor já. Acontece muito. Foi praticamente isso. E aí fala muito das perdas, das mortes, como você viu agora. Inclusive tem um dos poemas dedicado ao pai que fala sobre o mês de novembro, que foi justamente o mês que ele morreu. Então foi uma coisa que depois eu relendo eu tomei um susto sobre isso. Isso que eu falei, você vai entender muitas coisas que você produziu depois. Parabéns, cara. Muito lindo sua história, sua obra muito linda. Tem um lugar garantido na cultura brasileira e espero que você
prossiga com essa mesma determinação, olhando sempre para frente, tentando recuperar a alegria apesar das perdas, né, dos sofrimentos. E com certeza o sofrimento nos faz mais maduros e mais sensíveis. E aí a produção às vezes até melhora. Então aproveita o sofrimento para produzir algo belo, que não se justifica, mas pelo menos a gente sobrevive. Acho que a ideia é sobreviver agora. Então, muito obrigado. Foi uma honra para mim conversar com você. Eu vou editar isso aqui e mandar para você o link depois do YouTube, para você mandar para os seus amigos, todo mundo, esses poetas que assistiram. Tá bom. Já já eu mando para você. E no Instagram eu vou botar só uns pedacinhos, que é para as pessoas irem lá para o YouTube. Pode fazer as considerações finais. Eu te agradeço mais uma vez. Faça as considerações finais, onde é que a gente encontra a sua obra, quem está interessado, dê todos os contatos, enfim. Uhum. Mais uma vez eu queria te agradecer pelo convite, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu tenho acompanhado o teu projeto, né, de conversar com as pessoas, de mostrar um pouco do trabalho que é feito no Brasil inteiro. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo, o Jojoca, a Ana Margarida, o Fábio Lima que entrou agora, então todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Para quem tiver interesse em conhecer meu trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pode mandar uma mensagem direto eu quero adquirir esse livro, eu quero conhecer assim. Então, os livros, a maioria são comercializados por mim mesmo, e aí quem quiser adquirir, conhecer um pouco do meu trabalho, é só fazer o contato direto. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra também estar contigo. Uma honra foi minha. Ayrton Souza com Z, né? No final, né? Com Z. Então é só @Ayrton Souza, fácil de encontrar em qualquer lugar. Um abraço a todos que passaram por aqui. Foi uma honra imerecida. Esse deleite de poeta para poeta, estou falando agora. Parabéns. Forte abraço. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Forte abraço também. Até mais. Tchau.